Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus amado, glorioso, tão bondoso. Estou aqui, Senhor, mais uma vez para te agradecer pelo presente que o Senhor nos deu hoje, a vida. E também agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda irá fazer, ó Pai amado. Nesse momento especificamente, Senhor, eu peço que o Senhor direcione a sua mão cheia de bênçãos, cheia de providências, cheia de restauração para aqueles que estão em dificuldades econômicas, aqueles que estão em dificuldades familiares, com problemas familiares, aqueles que estão com a saúde abalada, Senhor, aqueles que nesse momento estão acamados, hospitalizados, aqueles que estão se recuperando de cirurgias, aqueles que estão em tratamentos médicos, Senhor. Que o Senhor esteja lá derramando bênçãos grandiosas sobre a vida de cada um, ó Pai amado. Eu desejo que todos eles encontrem em Ti todas as respostas, todas as bênçãos que necessitam neste momento. Senhor, eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje nós vamos ler o Salmo 125. É um salmo, né, uma leitura muito gostosa de fazer, por ele ser também bem curto, né? Tem apenas 5 versículos, mas ele é muito lido, é muito conhecido. Ele já foi transformado até em louvores, músicas, né? O salmista fala aqui para a gente entregar a nossa vida ao Senhor e saber esperar, né? E confiar. Aí agora nós vamos à leitura. Hoje eu vou fazer a leitura na Bíblia Feminina, é uma versão renovada, né? E esse salmo ele tem um nome, um título, que é A Verdadeira Fé é Indestrutível. Então começa assim: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Assim como os montes cercam a cidade de Jerusalém, o Senhor cerca e protege o seu povo, hoje e eternamente. Pois os maus não dominarão sobre os justos para sempre, obrigando os justos que amam a Deus a fazerem coisas erradas. O Senhor abençoe os que fazem o bem, os que têm um coração reto. Mas os que andam pelos maus caminhos, o Senhor castigará juntamente com todos os que praticam o mal. E assim Israel viverá em paz. No caso aqui, Israel, hoje em dia, seria nos livrar de todo mal e assim o seu povo, o povo de Deus, hoje viver em paz. Aí o Salmo diz para a gente confiar e não se abalar igual o Monte Sião, que nunca se abalam, né? E fala aqui que também ele fala exatamente assim: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não pode ser abalado. Por que ele não pode? Por que o povo de Deus não pode ser abalado? Porque ele confia, que ele tem o Deus que é poderoso, que não nos deixa em momento nenhum, principalmente nos momentos de dificuldade, né? Sei que nós somos assim, humanos, e muitas vezes a gente não sabe esperar, não tem aquela paciência. O mundo tá tão corrido, tá tão cheio de coisas, né, que a gente tem que correr para tudo. Então a nossa ansiedade está sempre acima. Então a gente não tem mais, está quase sem aquela capacidade de ter paciência, como dizia minha avó, né? Paciência. A gente precisa ter muito Deus no coração
para poder ter essa palavrinha, né? Essa ação tão boa para a nossa vida, paciência, né? E junto com a fé, é claro. Aí depois ele fala aqui, que assim como os montes cercam a cidade de Jerusalém, o Senhor cerca e protege seu povo hoje e eternamente. Isso aqui é uma promessa. Deus, ele nos cerca e nos protege hoje e sempre. Ele nunca vai nos abandonar, né? Aí depois fala aqui, pois os maus não dominarão sobre justos para sempre, obrigando os justos que amam a Deus a fazerem coisas erradas. Aqui também é um alerta para que vigiemos, né? Para que a gente tenha esse discernimento de entender o que é bom para nós e o que não é. Não seguir aquelas pessoas que fazem as coisas erradas, aquelas pessoas que são mal. E para isso, a gente deve estar pautada na palavra, ter o conhecimento da palavra e ter muita fé em Deus. Quando você tem o conhecimento da palavra, sua fé é incombatível, né? Ela não se abala assim fácil, não. Então, assim, a confiança é muito em alta, né? A paciência também. Então, aqui fala também pra gente que o Senhor abençoe os que fazem o bem e que têm um coração reto. Então, Deus ama o justo, ama o reto. E mesmo que eles tenham a carne fraca para pecar, para cometer iniquidades, mas aquele que é justo, aquele que é reto, ele sabe quando ele pecou, ele sabe quando ele errou. E ele imediatamente se arrepende. E como Deus, ele nos conhece por inteiro, conhece o nosso coração, ele sabe quando estamos sendo verdadeiros ou não. Então, ele nos perdoa, ele perdoa aquele que é verdadeiro, aquele que realmente está arrependido do que fez. Né? Não estarmos sentados à mesa dos escarnecedores. A gente ficar vigiando, estar sempre com a palavra na ponta da língua para citar, para falar, quando estamos assim na corda bamba, diante de situações difíceis. Ele sempre vai nos dar a luz, que Deus é luz na nossa vida, não é mesmo? Aí depois, por último, ele fala, os que andam nos maus caminhos, o Senhor castigará juntamente com todos que praticam o mal, e assim Israel viverá em paz. No caso aqui, seria nós, o povo de Deus, viveremos em paz, né? Que estamos no caminho do Senhor. Mesmo às vezes errando, mesmo às vezes pecando, mas Ele conhece o nosso coração e sabe quando nós estamos sendo verdadeiros, estamos sendo fiéis a Ele. Então, a palavra hoje nos deixa uma lição que eu escrevi aqui. Quando estamos abalados diante de alguma situação difícil, o Espírito Santo de Deus nos cerca como o Monte Sião cercam a cidade de Jerusalém, nos protegendo e nos orientando quando estamos vulneráveis e abalados. Às vezes ele levanta pessoas e situações que nos trazem o consolo. Então, muitas vezes nós esperamos lá, pedimos a resposta para Deus e ficamos lá, aguardando, esperando que Ele fale conosco, esperando que Ele fale aos nossos ouvidos, esperando que Ele venha até nós. Muitas vezes Deus levanta pessoas, levanta situações para que venham nos alertar da resposta dEle. Então Ele usa pessoas, Ele levanta pessoas bondosas para nos alertar.
Às vezes até uma situação que a gente vê na rua, uma situação que a gente vê na televisão, coisas assim, uma situação de um filho que fala uma palavra, você tendo discernimento, você fala, poxa, olha aí, tá a palavra, tá a minha resposta que eu estava tanto esperando. Então é viver sempre em alerta e confiando em Deus, porque Ele não nos abandona em momento nenhum. Ele está sempre conosco, nos orientando, nos abraçando. O importante é a gente confiar. Por hoje a gente fica aqui e fiquem com Deus, tenham um bom dia. Deus abençoe a todos.